Paz do Senhor, irmãos. Abram, por favor, Efésios 4:30. Mas antes, nós vamos ler João, capítulo 16, versículo de número 7. João 16, 7 e 13, leremos. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-ei. Verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que for ouvido e vos anunciará o que há de vir. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Meus queridos, antes de falarmos o que é extinguir, entristecer e blasfemar contra o Espírito Santo, eu preciso de falar o porquê da preocupação e o perigo dessas ações concernentes ao Espírito Santo. Se você ler todo o capítulo 14, 15 e 16, Cristo está passando suas últimas instruções. Ele está dando suas últimas instruções aos seus discípulos antes da crucificação e de todo o processo que remete à crucificação. Cristo faz questão de enfatizar que virá outro. Repete comigo, outro. Repete comigo mais uma vez, outro. Por que outro? Porque enquanto Cristo estava na terra, quem fazia o papel de consolar era o próprio Cristo. Quem fazia o papel de edificar era o próprio Cristo. Quem revelava o plano do reino de Deus era o próprio Cristo. Ele separou pessoas, ele concedeu a esses alguns poderes, concedeu a esses algumas oportunidades espirituais. E há nos discípulos uma preocupação quanto à ausência de Cristo. Porque a partir do momento que eles identificaram que Cristo sairia de cena, há uma preocupação, ao ponto de Cristo dizer: vocês ficarão escandalizados da minha pessoa. Vocês ficarão tão estarrecidos, tamanho a brutalidade pelas quais eu passarei, que vocês ficarão entristecidos, consternados. E há essa preocupação quanto à ausência de Cristo. E aí Cristo vai dizer: olha, não fiquem preocupados, vai vir outro Consolador. Ele está dizendo quem? O Espírito Santo. E a expressão outro Consolador traz consigo conotação de essência, porque o Espírito Santo é Deus, traz conotação de caráter, o caráter santo, por isso que diversos textos você vai dizer o Espírito Santo, trazendo conotação à santidade, que é o caráter de Deus, trazendo consigo poderio, trazendo consigo indicação de atributos, outro Consolador. Se um vai sair, outro vai chegar. Quando esse outro chegar, podem ficar despreocupados, porque ele terá a mesma essência, os mesmos atributos, as mesmas ações. E glória a Deus, que hoje nós não temos mais a presença física de Cristo Jesus, mas temos a presença do Espírito Santo. Então, Cristo, ele tem essa preocupação. A preocupação dele é que a sua igreja, de que os seus discípulos entendam isso, que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vai vir outro. E a importância desse outro é tamanha que ele disse: olha, vocês não vão tirar o pé de Jerusalém. Por quê? Porque enquanto não cumpre o dia de Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, o direito do Espírito descer sobre toda a carne,
após o direito de santificação que recebemos na cruz do Calvário, ele disse assim, olha, vocês fiquem inertes até que do alto sejais revestidos de poder. Quando cumprir o Espírito Santo descer sobre toda a carne, aí vocês serão testemunhas. Dizendo assim, enquanto vocês não têm a plena certeza de que o Espírito está com vocês, não façam nada, porque vocês correm perigo. Vocês correm perigos. Agora, quando ele vier, aí vocês podem fazer. Vai em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo está com vocês. E aí, vamos lá. Você sabia que não existe nenhum processo do cristianismo sem o Espírito Santo, depois que cumpre Atos 2, e depois da promessa que Cristo reafirma o que Joel já tinha falado, e o próprio Pedro também vai testemunhar, olha, isso aqui é o que aconteceu lá em Joel. Ou seja, não existe desde Atos 2 nenhuma ação no que diz respeito à condução, às ações da igreja sem o Espírito Santo. E eu vou te falar. Quando você ainda não tinha aceitado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por isso que Cristo diz que o receber poder do Espírito só podia ser a partir de sua crucificação, é porque nós não nos santificamos por nós mesmos. Nós oramos, faz parte do processo, jejuamos, faz parte do processo, lemos a Bíblia, que faz parte do processo, mas o direito de não ter mais as consequências do pecado, porque há necessidade de santificação por causa do conter pecado. No Antigo Testamento, todos nós sabemos, os sangues dos animais cobriam os pecados. Em Cristo, na cruz do Calvário, os nossos pecados foram tirados. Não foi o que João Batista disse? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não cobre, mas tira. Então, o direito de santificação está na cruz. Após a cruz, aí sim, nós podemos receber ações do Espírito Santo. Por isso que Cristo precisa de morrer, ressuscitar, conquistar o direito que até então era dado ao sangue dos animais que cobriam esses pecados. Agora, na cruz do Calvário, nós temos o direito de sermos santificados pela cruz. Aí aprenda, Cristo vai dizer, e ele usa a expressão no futuro, ele vai dizer o que? Olha, quando ele vier, ele vai convencer o coração do homem. Ele quem vai fazer o homem entendido dos seus pecados e dos seus juízos. Agora, entenda uma coisa. Quando você não aceita a cruz, por isso que eu precisei de introduzir isso e falar sobre o elemento sangue ser derramado para dar santificação, quando você confessa Jesus Cristo, você aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário em seu favor, e aí você passa a ter o direito de santificação. Ou seja, enquanto você não aceita o sacrifício de Cristo Jesus, você não pode ser a habitação do Espírito. Você não é a habitação do Espírito enquanto você não aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas, pastor, o fato de eu não ser morada do Espírito significa que o Espírito não pode atuar em mim? De maneira nenhuma. Ele pode atuar. Repete comigo, de maneira parcial. Por que parcial? Porque não há legalidade. A legalidade para o Espírito Santo morar é a santificação na cruz do Calvário. Deu para entender ou está muito teológico, gente? Está dando para entender? Quando não fala nada, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada, né? Mas a partir da cruz,
Aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que dá legalidade para que o Espírito Santo habite em você. E aí, pastor, mas ele não morava em mim antes de eu confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O popular aceitar Jesus. Antes de eu aceitar Jesus. Não era importante a maneira como o Espírito Santo atuava em mim? Sim, muito importante. O fato dele não habitar não significa que não faz parte do processo. Ele usar uma pessoa e te faça entender. De maneira parcial, ele coloca pensamento na sua cabeça. De maneira, vez ou outra, quando ele achar necessário, ele vem e traz um pensamento, ele vem e traz um arrependimento, ele vem e te faz enxergar dos seus erros. Vamos ser sinceros? Antes de vocês confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês já passaram a entender algumas coisas como certas ou erradas. Sim ou não? Já era o Espírito Santo. Já era o Espírito Santo de Deus atuando em você. Então, antes da conversão, já tem a operação do Espírito Santo. E na conversão, também. Mateus 28, 19 diz, dizer do próprio Cristo, batizando-as em nome do... Quando você... Lembrando, nós costumamos dizer, e isso é uma herança da reforma protestante, usar a expressão, quem aqui quer aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Os dizeres bíblicos para confessar Jesus é o batismo. É quando você desce as águas batismais que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É nas águas batismais que você identifica e mostra que você quer Jesus de verdade. Eu conheço gente que está há 5 anos, frequenta a igreja, é dizimista, mas não quer batizar. Por quê? Ô, pastor, preciso de acertar algumas coisas na minha vida. Em outras palavras, está dizendo, não estou disposto a renunciar a algumas coisas na minha vida. Mas quando você desce as águas batismais, está dizendo, para esse mundo eu morri, agora eu vivo para Cristo. Então é no confessar público. É no confessar público, qual é? Nas águas batismais. Aí você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas águas batismais, você não é uma casa para visitação. Você deixa de ser hotelaria para ser habitação. Mansão do Espírito Santo. Tem gente que parece até duplex, né, irmãos? Parece até, vamos dizer, estou brincando. Mas você, nas águas batismais, dá legalidade para que o Espírito não só mais paire, traga ressurgimentos de pensamentos, comoções. Ele mora dentro de você e passa a conduzir a sua vida. E olha a importância do Espírito Santo. Bênção apostólica. Quem lembra da bênção apostólica? Todo culto. E o que é falado no culto? E vocês pensam que isso é obra do além. Não, irmãos. Paulo usa bênção apostólica na maioria das suas epístolas. Em algumas ele diz por completo, como está em 2 aos Coríntios 13, 13, mas em outras ele usa diversos elementos. A graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ou seja, de maneira aleatória ele usa, mas aqui em 2 aos Coríntios 13, 13, ele usa completa. Aí ele fala o quê? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Agora observa, Espírito Santo, antes de eu ser igreja, Espírito Santo quando eu estou no corpo da igreja, sendo batizado, recebendo bênção apostólica, e o Espírito Santo no arrebatamento. Foi o verso que nós lemos. O que Paulo está dizendo? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem gente que pensa que redenção aqui é o arrebatamento. Irmãos, para quem já partiu, para quem já dorme no Senhor, a redenção já chegou. Ele não está sofrendo mais.
Aleluia! Não foi o que Cristo disse para o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A ausência de sofrimento emprega a palavra que ali está usada. Ou seja, o dia da redenção, para quem já partiu com Cristo como Senhor da sua vida, já chegou. Para nós, se não chegar e experimentarmos do arrebatamento, vai ser no arrebatamento da nossa redenção, a libertação por completa dos nossos pecados. Mas o Espírito Santo, antes, durante e depois da igreja. Não existe processo sem o Espírito Santo. Pastor, e aí? E quando chegarmos no céu? Aí, João vai escrever dizendo, 5:7, 3 coisas o céu testifica. O Pai, a palavra, quem é a palavra? Ou o verbo em outra tradução? Jesus. E o Espírito. Você vai chegar lá no céu, vai caminhar do lado dele, vai vê-lo, e quem sabe lá, continuar esse relacionamento lindo que nós já começamos aqui na terra. Quem aqui já não chorou sem saber por que está chorando, mas a alegria é inexplicável? Quem aqui já não sorriu sem motivo, mas algo inexplicável surge dentro de nós? Isso é a presença do Espírito Santo. Por isso Cristo fez tanta necessidade de dizer para os seus discípulos, vai vir outro, mesma dimensão, caráter, essência, atributo. Glória seja dada a Deus, a Jesus, e seja dada também ao Espírito Santo, que está no meio da igreja. Vamos lá, né? Pecados contra o Espírito Santo. Fiz a introdução para mostrar para vocês que o Espírito Santo é Deus e a importância que Cristo quer atribuir a Ele. Beleza, gente? Agora, Cristo o faz menção como sendo uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem volição, que é a capacidade de pensar e agir. Cristo faz questão de informar que é Ele quem caminha conosco. E aí? Se é uma pessoa para nos relacionarmos, se é alguém para termos contatos, nós precisamos ser vigilantes, pois são muitas as oportunidades de pecar, de transgredir, de fazer algo que o entristeça. O Espírito Santo é Deus, sendo assim, devemos à terceira pessoa da Trindade todas as honrarias e entrega de nosso viver. Diante do conhecimento da sua divindade, muitos ainda agem de maneira errada e equivocada a respeito do Espírito que é de Deus. Todos os pecados contra o Espírito Santo é pecado contra pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, mentir para o mesmo. Atos 5:3. Lembra dessa passagem? Ananias e Safira chegam para os apóstolos e diz: nós temos aqui toda a nossa fazenda para entregar. E o que o apóstolo diz? Não mentistes a nós, mas mentistes ao Espírito de Deus. Vai apertar um pouquinho, mas eu preciso te falar. Os apóstolos eram líderes ou não eram líderes da igreja naquele momento? Sim ou não? Sim ou não? E você ainda tem a audácia de querer para mentir para o líder do seu ministério, para o seu pastor. Você quer correr esse risco? Eu já contei isso, mas eu vou falar. Uma vez eu cheguei na igreja em Coqueiral, nós tínhamos vindo do retiro e eu estava muito cansado. E aí, tomei um banho, sentei na frente do sofá, estava passando um jogo. Coqueiral tinha 2 cultos antes da pandemia e antes do templo
ampliar. E aí, irmãos, naquele cansaço, eu distraí, vi o jogo, terminou o primeiro tempo, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o culto começava às 17 horas. Na hora que eu sentei no sofá, já era um pouco mais tarde, né? Já eram umas 17h15, 17h20, por aí. Acabou o primeiro tempo, 17h45, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, os irmãos falaram assim, pastor, o senhor estava descansando, né? Porque o senhor chegou do retiro, né? Muita luta. Eu disse assim, não, eu estava vendo o jogo. Pastor, o senhor estava vendo o jogo? Irmãos, todos os dias, todos os domingos, eu era o primeiro a chegar, eu chegava às 16 horas, o primeiro culto era às 17. Mas o dia que aconteceu do cansaço e a distração me tomar, eu vou mentir para quê, gente? Não é mais bonito falar a verdade? Irmão, quando eu esqueço, eu sempre falo, gente, me liga. Se for gente, me liga, não manda mensagem. São poucos grupos que nós temos aqui, né? Pastor André só deixou 40 de herança para a gente. Não, eu não estou brincando não, irmãos, é 40 grupos mesmo, eu conto com vocês. Você pode me procurar ali que eu vou contar para você, 40 grupos. Mas é porque a igreja é grande, não é porque ele gosta de grupo, é porque tem a necessidade diante de tantas demandas. Mas, fala assim, só, você me liga. Se alguém fala assim, pastor, eu te mandei mensagem. Irmão, me perdoa, eu esqueci de te responder. Eu não tiro a verificação de que a mensagem chegou de que eu li, para eu não ser tentado a mentir. Ficou dois pontinhos azuis na minha mensagem, foi porque eu vi. Eu posso não ter lido, devido a estar dirigindo ou em qualquer outra ação, mas eu abri a mensagem. E meu compromisso é te responder. Eu prefiro falar a verdade. Eu esqueci, perdão, foi uma falha minha. Mas dizer, não, irmão, olha, o pneu do carro furou, olha, o cachorro, não sei o que lá. Irmão, não tem necessidade. As consequências de mentir a líderes, a pessoas que estão envolvidas no meio do meu relacionamento cristão, pode me colocar em apertos. Segundo, extinguindo as ações. Como extinguir as ações? A palavra extinguir vem de desacreditar, sabe? Alguém que está falando com você e você está ignorando. É como se a palavra no original significa apagar. É como se tem uma chama acesa, você jogando água, tirando lenha para o fogo ir apagando, para o fogo ir apagando, para o fogo ir apagando. É aquela pessoa que o Espírito Santo está convencendo, está falando, ele está claro que é o Espírito Santo e ele, isso é coisa da minha cabeça, não é o Espírito Santo. É uma das formas de extinguir, de abafar, de apagar, sabe? De desfazer do Espírito Santo. Vou aplicar, né? Porque eu sou pastor, o pastor tem que aplicar. Quem aqui já não teve, irmãos, pessoas que se afastaram, pessoas que tiveram desprazer de se afastar da presença do Senhor, muitos deles relatam, pastor, Deus foi avisando. Pastor, eu fui me sentindo incomodado. Quando eu menos enxergava, pastor, a frieza bateu no meu coração, eu acabei não acreditando mais em muitas pessoas, me entristeci, fui me afastando. É uma forma de extinguir, sabe, de apagar. O Espírito Santo fala. Quem aqui já ouviu a voz dele e diz glória a Deus? Profanar o templo dele. Irmãos, Cristo pagou um preço altíssimo para você ter o direito de ser moradia do Espírito Santo, te santificou, tirou os seus pecados, te deu acesso ao Espírito que é santo, para você achar que faz do seu corpo o que quer, do jeito que quer, da maneira em que quer. O corpo não te pertence. Vou falar? O corpo pode ser seu. Escolha que ele seja seu. 2 corpos podem habitar o mesmo espaço? Ou você tira o seu ego, ou o Espírito Santo não está ali. Irmão, vou falar, né? Se o Espírito Santo não deixou você mostrar, você está querendo mostrar o quê? Quer mostrar uma perna que não é sua? Quer mostrar um seio que não é seu?
Prudência, gente. Não use o que o Espírito Santo sabe. Eu gosto de uma aplicação do Josué Monteiro. Josué Monteiro diz que se aquilo que eu tenho vergonha, se eu estou num estado que me faz ter vergonha diante da presença de Cristo, eu não posso ter em nenhum outro lugar. Ele diz, naquela aplicação de quando Jesus volta para resgatar Pedro, que Pedro voltou a pescar, e o texto diz, dá a entender que Pedro está seminu, Pedro está despido. E quando ele enxerga que é Jesus, o que ele faz? Diz o texto, corre e se recompõe de suas vestes. Se ele sentiu vergonha quando Cristo apareceu, é porque indica que pessoas que estão diante de Cristo não podem se vestir da mesma forma, não podem se comportar da mesma maneira. Isso entristece o Espírito Santo. Tem gente, irmão, que está magrelo, começa a ficar fortinho, mete uma regata. Vou mais além, tem gente que está sobrepeso, irmãos, começa a emagrecer, as pernas engrossam, começa a botar shortinho curto. Atividade física, eu sou um incentivador, irmãos. Hoje eu encontrei, a DNV hoje estava na praia, irmãos. Vim aqui, orei de 6 às 7, fui dar uma caminhada na praia para dar uma desgastada no enroladinho de salsicha. Irmão, encontrei a DNV em peso lá caminhando. E eu fico feliz com isso. Que não esteja matando trabalho para estar caminhando, tá, gente? Mas, cuide do corpo. Cuidar do corpo faz parte de alguém que ama o Espírito Santo. Mas mostrar, se você ama alguém, você quer ver essa pessoa exposta para todo mundo, ficar ali, olha que bonito, olha que lindinho. Tomem cuidado. Rejeitar a pregação de Deus. Gálatas 3, de 2 a 5, Paulo fala sobre a influência do Espírito Santo e das ações do Espírito quanto convencer de cultura, de ações, de atributos. Vai apertar. Você gosta de escolher pregador para vir para o culto, né? Ah, pastor, não gosto do pregador que prega calmo. Irmãos, se todo mundo pregasse agitado como eu, nós não alcançaríamos alguns perfis da igreja. Tem gente que entende, é quem fala calmo. Ah, eu já não gosto do calminho, eu gosto do agitado. Mas a gente precisa do agitado. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e para o que Ele quiser. Rejeitar a pregação de Deus, rejeitar quem Deus está usando. Irmãos, lembra quando o povo quer um rei, 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 e nós queremos um rei, chega esse negócio de sacerdote, chega esse negócio de juiz, Deus vira para Samuel e fala, Samuel, Deus está afirmando a identidade de Samuel, dizendo assim, Samuel, eles não estão rejeitando você não, eu sei quem você é, eles estão me rejeitando, porque o que Samuel falava era pesado, o que Samuel falava conflitava. Queremos um rei, queremos uma outra ação. Irmãos, deixa Deus usar quem Ele quer. Agora, para os pregadores aqui mais calmos, eu vou dar um conselho para vocês. Eu sei, decepciona muito enquanto a gente está ministrando e tem gente dormindo. Vocês concordam comigo? Quem aqui prega, irmão, você está aqui, o cara está brigando contra o sono. Irmão, Paulo pregou, Eutico caiu. Significa que Paulo não tinha a presença de Deus pelo fato do cara estar dormindo? Não, mas Paulo era cheio do Espírito Santo também, a ponto de dizer, ressuscita em nome de Cristo Jesus. O entristecendo, como podemos entristecê-lo? Gálatas 5, de 16 a 17. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... Digo...
Pouca coisa, né? Repete comigo. A obra da carne milita contra o Espírito. E aí? Paulo está dizendo, se vocês são guiados pelo Espírito, as obras da carne não prevalecem em você. Uma coisa é você falhar de maneira aleatória ou exponencial. Agora, outra coisa é ser consecutivo. É isso te dominar. Uma hora, você se aborrecer no trânsito, depois se arrepender, pedir perdão para a pessoa, se for possível, pedir perdão para Deus. Outra coisa é, já está no trânsito, a 1000 por hora, só esperando a oportunidade do fight. Não é uma pessoa conduzida pelo Espírito. O Espírito está bem longe, né? Efésios 4, 30 e 31. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós fôssemos ministrar aqui introdução à doutrina do Espírito, a gente falaria sobre as características que indicam o Espírito Santo como uma pessoa, que é se entristecer, que é ter desejo próprio, quem conduz, quem leva, quem traz, quem age. Seríamos, talvez, mais profundos nessa doutrina em específico, ou melhor, nesse assunto da doutrina do Espírito Santo. Mas o que eu quero fazê-los entendidos e compreendidos é que o Espírito Santo é algo íntimo. Tem gente que vive dizendo assim, eu não sei quando é o Espírito. Você já orou pedindo discernimento? Você já leu a palavra? Porque Cristo diz que o Espírito Santo vos fará testificar das coisas que eu tenho dito. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai testificar as coisas que ele falou, sim ou não? E se nós não ouvirmos o que Jesus falou? Como? O Espírito, você já conversou com alguém e você está aqui conversando com ele, né? Vou dar um exemplo, né? Estou aqui com o Saulo, falo assim, Saulo, rapaz, lembra aquele dia que eu estava conversando com o Alexandre lá na secretaria e tal? O Saulo estava na secretaria, mas não escutou a nossa conversa. Saulo, lembra, rapaz? Eu falei com o Alexandre falou comigo, rapaz, eu estava lá, mas não prestei atenção. Eu estava lá, mas, rapaz, não estou ligado, não estou lembrado. Cristo não está dizendo que o Espírito Santo vai fazer você, por telepatia, por divina revelação toda hora, das coisas que Jesus disse. Agora, quando você ouviu o que Jesus disse, irmãos, quando você pensa em fazer contrário ao que Jesus disse, o Espírito Santo te lembra. Certa feita, nós vínhamos de Iuna, eu e mais outros obreiros, para uma reunião, né, de obreiros que tinha aqui na sede. E nós passamos por uma blitz na saída de Ibatiba, e o obreiro que estava comigo dirigindo o carro, os carros que vinham no sentido contrário, ele piscava farol. Eu falei assim, varão, para que você está piscando farol? Aí ele disse, para falar para as pessoas que estão vindo, que tem uma blitz ali atrás. Eu falei, varão, qual é o seu problema? Não, pastor, talvez tenha um trabalhador ali, que tem uma carteira de motorista vencido, talvez não conseguiu pagar o IPVA porque estava apertado.
Eu disse, mas também podem estar esperando um bandido passar, e você está dizendo para ele, retorna, porque senão vão te prender. Aí ele virou para mim e falou bem assim, pastor, agora o senhor me apertou. Falei, por quê? Porque agora eu sei que é errado, eu fiz isso a minha vida toda, eu gosto de fazer isso, essa adrenalina não tem? Falei, pensei comigo, a malequita, né? Tem sempre um meio do povo de Deus infiltrado. Mas a partir do momento que eu disse para ele o que era certo, pode ter certeza, que o Espírito fará lembrar, quando necessário for, que o que ele faz é errado. Você não lê Bíblia, você não sabe o que é errado. O Espírito Santo não é seu servo, ele é seu Senhor, que por misericórdia, por te amar, por saber o amor que Cristo Jesus tem por cara com a sua vida, te diz, olha, vai com calma aí, cara, você vai sofrer as consequências disso. Cara, não entra por esse caminho, não. Irmão, deixa eu te falar. O povo perece porque lhe falta você ter uma vida íntima com o Espírito, não te isenta de conhecer a palavra de Deus. Pastor, o Espírito não fala comigo. O Espírito não tem obrigação de falar com você, ele fala por misericórdia. Agora, o que não volta atrás é o que Jesus disse, que ele testifica. Se você conhece, pode ter esquecido, e naquele dia, o Espírito vos fará lembrar de tudo que você reteve. E se você não reteve nada? O Espírito está aqui, rapaz, esse cara, ou se esse cara tivesse entendimento disso. Então vamos lá. O terror das pessoas, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que é fácil ou difícil blasfemar contra o Espírito Santo? Vamos tentar entender. Mateus 12, 31, está escrito assim, portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Gente, vamos entender o contexto de Mateus 12? O contexto de Mateus 12 é Jesus está expulsando os demônios. Jesus está curando um homem que cego e surdo, e vão dizer assim, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Isso aqui é de um ensinamento, irmãos. Por que os fariseus têm a compreensão de que Jesus expulsa os demônios pelos demônios? Primeiro, há uma inveja que está adoçando esse sentimento deles. Segundo, não caminharam com Cristo e não sabem o que Cristo é capaz de fazer. Os discípulos sabem. Alguns que estão no meio da multidão e que seguem a Cristo sabem o que Jesus faz. Mas os fariseus, não. Então, estou dizendo assim, ó, ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí ele vai soltar, dizer, olha, tem perdão fazer contra os homens, mas contra o Espírito não terá perdão. O ensinamento. Você já viu gente falar língua estranha e achar que é do demônio? Tem alguns que eu acho, irmãos. Tem alguns que tem alguns que são bem evidentes, né? Mas pede os meninos para olhar lá no grupo, o
o pastor Marlon, por favor, que eu enviei a segunda parte atualizado. Eles puxaram da primeira lá. No grupo está o segundo slide. Quando nós julgamos coisas que são de Deus como não sendo de Deus, nós corremos um sério risco. A gente deve julgar o profeta ou a profecia? O profeta ou a profecia? O profeta ou a profecia? Culto de ensino, gente, aprende isso. Profeta ou a profecia? Mas vamos dizer, o fato de eu julgar e entender, segundo as Sagradas Escrituras, que o que eu... Oi? Está lá no grupo, o departamento, pode olhar lá. R$19,15 eu mandei, ó. É muito perigoso, irmãos, nós querermos julgar algo, eu vou dizer, mais do que perigoso, é quase que uma armadilha dizer se é de Deus ou se não é de Deus. Quando a orientação é julgar a profecia, é conotação de você não receber a profecia. Irmãos, o pastor Paulo me entregou alguma coisa que eu vejo que biblicamente não tem base, olha, eu não vou aceitar isso. Isso, para mim, não faz sentido. Lá no 20, gente. Do 20 em diante. Só um segundo, gente. Aqui não está passando, vocês precisam selecionar aí. Ajuda ele lá, Júlio, fazendo um favor. Uma vez, nós estávamos aqui no pátio da igreja, e eu fiz uma brincadeira com língua estranha. Imitei alguém falar língua estranha. E aí o pastor Edivalso, lembram do pastor Edivalso? Pastor Edivalso, com a sabedoria que tem, rapaz, uma sensibilidade incrível para aconselhar. Pode deixar aí. Ele virou para mim e falou bem assim, pode deixar aí, eu passo aqui. Eu vou passando aqui. Pode deixar. Ele virou para mim e falou bem assim, Vinícius, rapaz, você é um obreiro, cara, em potencial. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas não brinca com língua estranha, não. Eu falei, por quê? Primeiro motivo, pode ser uma chocarrice, ainda que não seja a sua intenção, você está brincando com particularidade, porque o primeiro propósito da língua estranha é edificar a própria pessoa. O Espírito concede essa língua espiritual para a pessoa ser edificada. E segundo, se tiver intérprete, o que ele está falando é um direcionamento para alguém. Se brincar com isso, isso é muito perigoso. E segundo, Jesus pode batizar alguém com o Espírito Santo, e a língua que o Espírito conceder para essa pessoa ser parecida com o que você está brincando, a pessoa nunca falar, porque uma vez ouviu você brincar. Falei, caramba! Desde então, eu nunca mais brinquei com língua estranha. Isso deve ter uns 10 a 11 anos, mas me fez um despertar. Não estou julgando você que brinca, não estou julgando você que já brincou, mas posso te dar um conselho? Eu senti uma paz tão grande quando eu fui despertado a isso. Quando eu vejo alguém, irmão, eu não compartilho nada de WhatsApp de gente imitando, falando língua estranha. Tem coisa que é evidente, irmãos. Tem coisa que é evidente que não é de Deus. Mas o julgar não tem de ver com expor as pessoas,
dizer que elas são ou não de Deus, que elas estão certas ou erradas. É um alerta para que eu não absorva o conteúdo que essa pessoa está expondo. Entenderam, gente? Então, olha, irmãos, como é que é o nome? Tem um pastor lá no Rio, irmãos, ele é usado por cura, ele revela nome, ele revela CPF, revela um monte de coisa. Irmão, ele vai na favela, faz lá um monte de coisa. Aí tem gente que está dizendo, prega pouca Bíblia, é muito milagre, é muita cura. Mas não é meu papel dizer se ele é do diabo ou dele não é do diabo. Blasfemar passa um pouco por isso. Atribuir a Satanás uma obra que é genuinamente de Deus. Ou atribuir ser de Deus uma obra que é do diabo. Então vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia vem do grego blasfemia, que foi o que Cristo usou, a palavra que Cristo usou. O seu significado é difamar, insultar, caluniar ou mentir contra uma pessoa. Eu vou blasfemar contra o Alexandre. O Alexandre, rapaz, é insignificante. Não sei nem o que o Alexandre está fazendo aqui. O Alexandre, pecador, tá? Não era nem digno de estar com essa camisa aqui de obreiros. Insultar. Insultar o Espírito Santo não tem perdão. Uma outra variante da palavra blasfemia é blaosfanai, que significa abandonar ou desconhecer alguém depois de ser íntimo. Como isso? O desviado que não quer receber a palavra de Deus. Uma das coisas que eu imagino ser, que eu imagino. Rapaz, eu quero fazer uma visita lá para você, quero orar por você, quero ninguém lá na minha casa, não. Opa, queremos lá levar uma palavra de conforto, de consolo para você. Estou precisando, não. Estou bem assim. Estou tranquilo. Estou em paz comigo mesmo. Deus está na minha vida. Estou precisando de ninguém lá, não. Irmãos, eu vou mais além. Tem um cara blogueiro que ele se julga ser pastor, né, e fica fazendo várias blasfêmias. Eu fui procurar a história do cara. Desviado da igreja, já teve mensagens dele pregando, quando ele estava no altar, pregando de verdade. Mensagens profundas. Alguém que conheceu a palavra. Irmãos, eu não gosto de fazer crítica, eu não gosto de citar pessoas, mas vocês conhecem um pastor ex-presbiteriano que foi uma das referências teológicas da década. Hoje, concorda com casamento homossexual. Hoje, relativiza o arrebatamento da igreja. Isso é uma espécie de blasfemar. Alguém que foi muito íntimo, desconhecer, rejeitar uma ação depois de ter sido muito íntimo da pessoa. É como o Espírito Santo te encher de poder, você falar em língua estranha e depois dizer que falei porque estava lá no meio das ações lá, estava emocionado. Recebeu uma cura, sabe que é de Deus. Não foi Deus não, isso aí foi os médicos, paguei tanto pela cirurgia. Por que pecado contra o Espírito é tão perigoso? Podemos entender por que Cristo falou com tanta ênfase de blasfêmia ser pecado sem perdão. Tomemos muito cuidado, porque quem é íntimo do Espírito Santo corre um sério risco de entristecê-lo. O que dizer dos que conheceram e andaram com o Espírito
e o não reconhece mais, nem ele, nem seus atos. Por que pecado contra o Espírito é dificultoso o perdão? Existe arrependimento sem ação do Espírito? Quem que convence? Se você está rejeitando ele, como é que você vai reconhecer que você está errado? Quem testifica se uma ação é de Deus? Forte, para a gente encerrar. Quem testifica se uma ação é de Deus? Quem gera o fruto para o bom relacionamento com Deus e os irmãos? Quem convence o homem dos seus pecados? Quem distribui os dons para a edificação da igreja? Quem nos selou para o arrebatamento? O Espírito Santo. Tomemos cuidado para não entristecê-lo, apagá-lo e nem blasfemar contra ele. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Gente, alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Não, só para, se eu conseguir, né, que foi bem claro. Quando a gente fala, às vezes, em blasfêmia contra o Espírito Santo, existe aquela... Algumas pessoas, às vezes, entendem isso meio subjetivo, né? Será que eu falei? Será que eu não falei? E não é bem isso que a Bíblia está dizendo. Não é um negócio que você vai fazer sem querer. Jesus não estava falando isso para qualquer um, ele falou para os fariseus. O fariseu é aquele que tem conhecimento, é aquele que tinha domínio da lei, e eles falaram para Jesus uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Por que eles disseram para Jesus que ele estava expulsando demônios usando o próprio Beelzebul? Porque existia uma crença judaica de que pessoas que tinham poderes desse tipo, que conversavam com demônios, porque Jesus conversava e falava, sai, qual o seu nome? Jesus perguntou, e eles falaram, e tinha um rito judaico de que eles entendiam que quem fazia isso eram os próprios demônios. Então, eles usaram uma cultura deles, né, um entendimento, e por isso que Jesus os repreende. Então, você não vai inconscientemente blasfemar contra o Espírito Santo, não é isso. São pessoas lá em Hebreus que um dia provaram da luz, que um dia viveram no verdadeiro evangelho, que foram usadas pelo Espírito Santo e por escolha consciente resolveram abandonar, esse sim que não vai ter perdão. Aplauda o Senhor, irmãos, pela vida do proveitoso e sábio comentário. É isso, meus irmãos. Um outro ponto, né? As pessoas dizem assim, pastor, eu tenho uma dúvida quanto ter ou não blasfemado contra o Espírito. Irmãos, o Espírito testifica em você. Se você sente paz quando você escuta a palavra de Deus, você entende que aquilo tem efeito na sua vida. Segundo, se você consegue conviver no meio de pessoas aliançadas com Cristo, o Espírito Santo habita em você. Se você consegue sentir paz, você consegue sentir que foi perdoado por Deus, você consegue entender que você recebeu de Deus perdão e salvação, o Espírito Santo não te abandonou. Não é algo fácil, não é algo... Não é assim, como ele mesmo disse. É algo que precisa de ser muito, muito grave. Mas não significa que não corremos tal risco. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus querido, Deus amado,
por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender do Senhor, aprender da sua palavra. Espírito Santo, faço dessa oração um louvor que cantamos. Espírito Santo, nos ensina a não pecar contra Ti. Nos ensina a viver um propósito que não Te entristeça. E queremos dizer, Espírito Santo, se temos cometido algumas falhas, Espírito Santo, o Senhor é aquele que com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu perdão diário. Por muitas das vezes nós, com nossas falhas, o entristecemos e mesmo assim o Senhor continua misericordioso para conosco. Então, Espírito Santo, queremos pedir, nos auxilia para vivermos uma vida de aprendizado da Tua palavra, de entendimento e compreensão baseado na palavra, para não pecarmos contra Ti e não Te entristecer, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.